Ótimos estudos a todos. Eu vou falar agora da lei do parcelamento do solo urbano, diploma importantíssimo para empreendedores, de uma forma geral, arquitetos, advogados, engenheiros, empreendedores, agentes públicos, enfim, que regulamenta sobre o parcelamento do solo e dá outras providências. Então, em primeiro lugar, no parágrafo único do primeiro artigo, fala aí da competência compartilhada. Na verdade, uma competência comum entre os entes federativos, sendo que essa lei regra, vamos dizer, num plano geral, as normativas e as leis locais regulamentam as condições peculiares, tal como o plano diretor. Então, as modalidades de parcelamento de solo urbano são loteamento ou desmembramento, considerando-se loteamento quando a subdivisão de gleba implica em abertura de novas vias de circulação, ou seja, modificação ou ampliação das vias existentes. Nesse caso, considera-se, então, loteamento. Todavia, quando não existe abertura de novas vias e o aproveitamento do sistema viário existente, a subdivisão da gleba é denominada desmembramento. Então, fixa-se aí a diferença entre loteamento e desmembramento. Loteamento, existe uma modificação, ampliação de vias existentes, né? Vias de circulação, e desmembramento aproveita o sistema viário existente. Então, justamente aí que eu coloquei essa ameba, que a diferença entre loteamento e desmembramento é justamente esta. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Tem um parâmetro mínimo de 125 metros quadrados, que nós vamos ver aí na frente, mas isso pode ser modificado para mais, por exemplo, pela lei local. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais. Eu coloquei aí uma galeria subterrânea de águas pluviais, né? Águas de chuva, né? Ditas pluviais, águas que caem por cima do terreno. Iluminação pública, esgotamento sanitário, caracterizado aí pelo tubo, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Já a infraestrutura dos parcelamentos situados nas zonas de interesse social tem menos restrições, apenas exige como condições mínimas vias de circulação, escoamento das águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável e soluções para o esgotamento sanitário. Então, vou colocar aqui no paralelo, realmente não exige, por exemplo, iluminação pública, não é? Essa é a grande diferença. O lote pode ser constituído sobre a forma de imóvel autônomo, ou seja, está em um lote de rua, para contextualizar, ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Aí eu coloco aqui qual lei que inovou nesse sentido, porque à medida que, como é uma lei antiga, várias outras leis modificaram essa lei. Então, vocês estão tendo acesso aqui ao teor atualizado 2019. Então, essa modificação foi de 2017. Vão ter outras aí adiante, não é? Então, essa questão, inclusive, regulamentou os loteamentos fechados. Então, constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida no parágrafo 1º desse artigo,
mais conhecido como condomínio fechado, muito comum nos grandes centros urbanos, até nas cidades médias, né? Na questão de segurança e entre outras, né? As facilidades, as áreas de convivência, quer dizer, então essa regulamentação ocorreu em 2017. O controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes. Ou seja, porém tem que ter identificação. O que significa isso? Existe um condomínio, por exemplo, seja de casa, seja de edifícios, então o morador tem todo o direito de receber, por exemplo, amigos para uma festa de aniversário, por exemplo, do próprio filho. Todavia, tem que existir um sistema de identificação, que na prática é isso que acontece, mas está regulamentado. Somente será admitido parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, desde que definidas pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal. É claro que tem que estar regrado, né? Todavia, nós temos aqui as vedações. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços, inundados, com falta de drenagem, os famosos lixões, né? Também com declividade superior a 30%, como regra, salvo exceções, né? Muros de contenção e outros projetos para poder, como exceção, mitigar esse risco. Também em terrenos onde as condições geológicas não aconselham edificação, por exemplo, áreas de muita baixada, áreas que têm movimentos sísmicos, enfim, de uma forma genérica, em áreas de preservação ecológica ou naquela onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Então, autoexplicativo, não é? Capítulo 2. Dos requisitos urbanísticos para o loteamento. Os loteamentos deverão atender pelo menos, são restrições básicas, aos seguintes requisitos. As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, será definida como um termo que designa todos os bens públicos ou privados de utilidade pública destinados à prestação de serviços mediante autorização do poder público. Essa é a definição de equipamento urbano e comunitário. Então, voltando aqui, então, os loteamentos deverão atender as áreas de circulação, destinadas ao sistema de circulação, de acordo com a normativa, a implantação de equipamento urbano e comunitário, não é? Bem como espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade da ocupação. Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados, é aquele esqueminha nosso, uma nota de 100 ou de 20 ou de 5, já estamos usando aqui a associação de imagens com a memorização. Então, nesse quadro, fica aí bem gravado o número 125. Aí, bem como a frente mínima é de 5 metros. Salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Quer dizer, é muito difícil, né? Nós podemos considerar uma exceção da exceção. Quer dizer, 5 metros de frente, ainda reduzir, é só realmente em questão excepcional. Também, como requisito para os loteamentos, ao longo das águas correntes e dormentes, tem que ser reservada uma faixa mínima de 15 metros de cada lado e respeitar a faixa de domínio público das rodovias e ferrovias, isso aí é óbvio, não é?
mas esses 15 metros é o mínimo. Tem município que pode pôr para mais, pode colocar 30 metros. Então, quer dizer, no direito, a legislação, vamos dizer, subsidiária, né, que regulamenta com mais restrição que a norma geral, que é, no caso, a lei federal, ela pode aumentar. Muitos municípios têm normativa que em cursos d'água terá que ser reservada a área de 30 metros. Mas se o plano diretor preconizar 15 metros, é legal. Se preconizar 10 metros, já é uma lei inconstitucional. Ela pode ser até editada, mas aí, sendo aberta uma ação de inconstitucionalidade, o tribunal e o juízo vai acatar, porque está violando a regra geral. Então, a legislação municipal nunca pode ser mais restritiva do que a federal, mas ela pode ser mais expansiva, ou seja, se é 15 metros, ela pode colocar 30, não pode colocar 10. A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divide o território do município, os usos permitidos e os índices de ocupação do solo. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Se necessária, a reserva de faixa não edificável vinculada à dutovia será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental. No caso de lotes integrantes de condomínios de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre a coisa alheia, em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições a construções de muros. Então, mesmo em condomínios de lotes, né, a administração poderá interferir na propriedade. Isso é até no âmbito aí de alguns dispositivos do direito civil e administrativo. Por exemplo, quem tiver interesse aí no próprio canal, tem aí na playlist de direito administrativo, intervenção estatal na propriedade. Então você tem as limitações administrativas, as servidões, né, entre outras situações. O poder público poderá completamente exigir em cada loteamento a reserva de faixa não edificante destinada a equipamentos urbanos. São as praças, né? São considerados, para esse efeito, os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. Aqui no canal, os espectadores já conhecem, a gente liga as imagens, porque fica bem mais fácil, né? Então, são urbanos esses equipamentos públicos aí. Então, os empreendimentos têm que ser reservados faixas para que possa atender esses requisitos. Vamos lá para o capítulo 3. Eu até vou parar por aqui, porque essa lei é muito extensa e oportunamente vamos continuar. Mas eu informo aos espectadores que é só clicar embaixo, já vai ter o link que vai cair na loja para aquisição do mapa completo em meta-arquivo. Fica realmente sensacional, fica numa tela. O aproveitamento na memória é extraordinário, não é? E então eu recomendo que os senhores deem uma conferida. O link vai estar aí embaixo, porque realmente senão fica muito extenso e eu acho que perde um pouco a efetividade. E aí, com esse arquivo digital, os senhores podem trafegar, navegar nele, é uma tela com todas essas células correspondentes a essa lei. Quer dizer, nós temos aqui ainda uma série de capítulos, então eu vou deixar disponível para aquisição dos senhores esse arquivo, até para também pedir a contribuição de todos, já que o trabalho do canal é árduo e
nós agradecemos bastante pelo apoio de vocês. Então, bons estudos e tenham o nosso muito obrigado.